Hoje vamos estudar a palavra de Deus, trazendo um sermão expositivo, mas também um sermão biográfico, porque vamos falar da vida de um personagem das Escrituras, Tomé. Falaremos sobre Tomé, sobre suas dúvidas, sobre sua coragem e também sobre sua fé, a fé que foi restaurada. Eu vou ler a palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 20, versículos 24 a 29, e peço a todos a atenção de vocês. João 20, 24 a 29. Está ali na tela o texto que vamos ler. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram: "Vimos o Senhor." Ele, porém, lhes disse: "Se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o dedo onde estavam os pregos e não puser a mão no seu lado, não crerei." Uma semana depois, os seus discípulos estavam outra vez ali e Tomé estava com eles. Apesar de estarem fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: "Paz seja com vocês." Jesus disse a Tomé: "Coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos. Estenda a sua mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia." Tomé lhe disse: "Senhor meu e Deus meu." Então Jesus lhe disse: "Porque me viu, você creu? Bem-aventurados os que não viram e creram." Feche os seus olhos por um momento. Bendita é a tua palavra, Senhor, diante da qual nós humildemente suplicamos: fala ao nosso coração, ilumina a nossa mente e permita-nos ir mais fundo na compreensão desse texto já conhecido. Permita-nos aplicar esse texto na realidade da nossa vida, da nossa família. Que sejamos hoje edificados por essa palavra. Que pessoalmente sejamos lembrados dos nossos próprios desafios de fé. Possamos crescer hoje no nosso relacionamento com o Senhor Jesus ressurreto, diante de quem estamos. Oramos isso em nome dele, Jesus. Amém. Amém. Esse texto de hoje continua a leitura que fizemos na semana passada, quando vimos o encontro de Jesus já ressurreto diante dos seus discípulos. Vimos na semana passada que a presença de Jesus diante daqueles homens tomados de medo e insegurança, a presença de Cristo restaurou-lhes a paz. Eles foram curados, tocados pela presença de Cristo, quando eles mais precisavam. Todos precisavam. Eu repito, todos precisavam. Porque todos haviam fugido. Todos tinham suas dúvidas. Todos estavam ali tomados de medo. Mas Jesus, nós vimos que não o censurou. Ao contrário, Jesus
se apresentou diante deles, permitiu que suas feridas fossem examinadas, comprovou que estava ali fisicamente num corpo já glorificado, é claro, mas ele estava ali fisicamente diante deles. Jesus não os censurou. Jesus lhes deu a paz. Aquela paz que Jesus deu era não apenas uma sensação momentânea, mas era paz com Deus, era paz com eles mesmos, era a plenitude que eles precisavam. E o texto da semana passada ainda diz que eles ficaram cheios de alegria. É como se toda aquela desesperança tivesse evaporado, todo aquele medo desapareceu por causa da presença de Cristo que lhes encheu de alegria. Jesus soprou sobre eles, lembra? Jesus soprou sobre eles o Espírito Santo, e um novo tempo é inaugurado na vida dos discípulos de Jesus, aqueles que foram testemunhas oculares do maior milagre que poderia existir, a ressurreição, 3 dias depois do Filho de Deus. Cristo ressurreto diante deles. Se havia alguma dúvida no coração daqueles discípulos, a dúvida se dissipou. O Deus que se fez homem, depois de ser sacrificado por amor aos pecadores, agora está ali vivo diante deles. Que experiência maravilhosa! Esse encontro poderia ter sido perfeito. Eu digo, poderia ter sido perfeito para aquele grupo de discípulos, para aqueles homens ali. Não fosse o fato de que um deles não estava presente. Estava tudo muito certo ali, mas um deles não teve esse encontro. Não se encontrou com Jesus, faltou, perdeu. E Tomé era esse homem. Tomé era esse do colégio apostólico, do grupo mais chegado de Jesus, que no momento crucial de receber esse testemunho de vida, essa alegria maravilhosa, essa paz que desfaz o medo, ele não estava lá. Ele perdeu. E ele é o personagem da nossa história de hoje. Apesar de não existirem muitos textos sobre Tomé nos evangelhos, Tomé se tornou uma figura bastante conhecida. Exatamente por causa desse episódio, porque ele foi cético, ele foi incrédulo. E é complicado, né? Exatamente por isso ele se tornou conhecido. Nós encontramos ainda no Evangelho de João outras 2 ocasiões em que ele havia demonstrado uma personalidade mais negativa, uma personalidade quase que pessimista. Vamos avaliar um pouquinho quem é esse homem? Tomé. Na ocasião da morte de Lázaro, quando Jesus disse aos discípulos que iria para a região da Judéia, que era a região onde a família de Lázaro morava, em Betânia. Quando ele disse que ia para lá, os discípulos tiveram medo. Eles não queriam que Jesus fosse para lá por causa das ameaças daqueles da região próxima de Jerusalém, das ameaças de apedrejarem a Jesus. Jesus já estava sofrendo ameaça das lideranças religiosas e os discípulos tentaram impedi-lo de ir para lá para que Jesus não fosse apedrejado. Mas Jesus insistiu de fazer essa viagem. E diante da insistência de Jesus, Tomé levantou-se e falou algo que diz muito sobre quem ele era. Está lá em João, capítulo 11, versículo 16. João 11, 16. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos também nós para morrer com o Mestre. Você percebe um traço de coragem no temperamento de Tomé? Quando todos estavam com medo de Jesus ser apedrejado, ele se levanta e diz: vamos nós também.
Vamos tentar impedi-lo, não. Vamos nós, porque aí a gente morre junto. Tem algo positivo e algo negativo nessa afirmação. Ele tinha coragem, mas ele estava pessimista. Ele estava negativo, ele estava considerando que o mestre deles não seria capaz de vencer a oposição na Judéia. Ele não cria plenamente de que Jesus conseguiria se livrar daqueles que estavam ameaçando lá na Judéia. O cenário que ele pinta é um cenário em que todo mundo morre no fim. Esse foi Tomé, alguém com dificuldade de ver o lado bom dos acontecimentos, alguém com dificuldade de ter a firmeza de crer que vai dar tudo certo. Ele titubeava na fé, mesmo tendo firmeza, mesmo tendo uma atitude de convicção, de compromisso. Não, meu compromisso é com Jesus, eu vou com ele até a morte. Se é para morrer, eu vou. Tomé não era só um cara duvidoso, era um cara que não tinha vergonha de dizer o que pensava. E disse coisas ousadas, coisas cheias de coragem, como essa. Ele tinha compromisso com Jesus. Em outra ocasião, em que Tomé aparece no relato dos evangelhos, do Evangelho de João, lá em João 14, quando Jesus consola os discípulos com palavras de esperança, Jesus está apontando para a morada eterna dos discípulos, na casa do Pai, onde há muitas moradas. Jesus estava trazendo aquele discurso que nós usamos hoje para encher o nosso coração de fé, encher o nosso coração de expectativa, de esperança de uma morada eterna. Jesus estava falando essas coisas lindas, e aí levanta Tomé para falar uma coisa. João 14, 3. Perdão, 5, mas eu vou ler a partir do 3. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. Jesus estava dizendo, e vocês conhecem o caminho para onde eu vou. É aí que Tomé interrompe. Tomé interrompe esse belo discurso de Jesus e diz, no versículo 5, João 14, 5, então Tomé disse a Jesus, não sabemos para onde o Senhor vai, como podemos saber o caminho? Veja a motivação e a coragem desse estudante, desse aprendiz, desse discípulo, que diante de um discurso bonito não está entendendo. E ao invés de ficar com vergonha e guardar a pergunta para ele levanta o dedinho e fala assim, peraí, Jesus, não sabemos para onde o Senhor vai, o Senhor está falando aí de uma morada eterna e tal, nós não estamos entendendo isso não. Não sabemos para onde o Senhor vai, como podemos saber o caminho? Ele estava cheio de dúvidas. E ele não teve medo de fazer perguntas. E com essa indagação, o coração meio que negativo de Tomé suscitou uma das mais belas respostas de Jesus, que nós guardamos hoje para nós, graças a Tomé. Por causa da pergunta de Tomé, nós temos a resposta de Jesus. Versículo 6. Jesus respondeu, João 14, 6, eu sou a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Você sabia que isso era uma resposta a uma pergunta do Tomé? Foi uma pergunta de Tomé. Que bom que o questionador Tomé abriu sua boca. Que bom que ele perguntou. Porque nós temos hoje essa resposta linda de Jesus para recitar e falar, escrever nas camisetas e contar para todo mundo de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai. Está com dúvida, Tomé? Não está entendendo qual é essa ideia de ir para o céu? Não está entendendo qual é essa ideia de morar numa morada eterna com Deus? Você não está entendendo? Então guarde isso. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se você não está entendendo mais nada, guarda isso. Em outras palavras, Jesus mastigou, simplificou, explicou de novo e deixou Tomé e todos nós sabermos de que ainda que não tenhamos ideia de como que a gente vai chegar lá, a gente sabe o caminho, a verdade, a vida, que é Jesus. E é Ele que é a base, o princípio da nossa fé. Que bom que ele fez essa pergunta.
A dúvida de um costuma ser a dúvida de muitos. A pergunta de Tomé acabou sendo a resposta para todos nós. Fazer perguntas é bom, eu sempre digo isso quando eu dou alguma aula, e até para os meus filhos eu digo, fazer perguntas é bom. Agora nós vamos investigar o ponto alto da vida de Tomé. Quando ele, com toda a sua negatividade, o seu ceticismo, ele duvida do ponto central do Evangelho. Ele duvida da ressurreição de seu mestre. E antes da gente ficar com birrinha contra Tomé, eu quero te dizer, ele não foi o primeiro, e ele não foi o único a duvidar. Mas foi ele quem levou a fama. Porque ele abriu a boca e falou. Foi ele que levou a fama. Tomé era conhecido como Dídimo. Dídimo. Um nome grego que significa gêmeo. Irmão gêmeo. Quando alguém falava, ô Tomé, ô Dídimo, ele estava como que ouvindo, eu sou um gêmeo, eu não sou único. Eu não sou único. Ninguém sabe se ele, de fato, tinha um irmão gêmeo. Ninguém sabe. Mas certamente eu e você somos os gêmeos de Tomé na sua incredulidade, nas suas perguntas, nas suas dúvidas. Quem nunca duvidou? Atire a primeira pedra. Quem nunca teve alguma dúvida? Quem de nós jamais questionou a divindade de Jesus, a sua ressurreição? Quem nunca se deparou naquele momento de crise de fé, de pensar, o que eu estou fazendo, entregando minha vida para isso? Será que eu estou sendo enganado pelo pastor? Será que isso é verdade mesmo? Será que isso não é um delírio coletivo? Será que aquele grupo lá na igreja não é todo mundo maluco? Eu já orei tanto, nunca ouvi nada, nunca vi um anjo, nunca vi nenhum sinal do céu. Quantos de nós já passamos por dúvidas exatamente à semelhança de Tomé? Talvez ele seja nosso irmão gêmeo. Por isso eu não tenho pressa de condenar Tomé. Eu olho para mim e encontro as minhas próprias perguntas. O texto que temos diante de nós mostra que Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. A primeira vez que Jesus se apresentou ali, as portas estavam fechadas, Jesus veio e trouxe a paz, como eu lembrei vocês. Ele não viu isso. Então os discípulos têm que dar a notícia. É isso que esse texto continua dizendo hoje. Os demais, os 10 que estavam lá, os 10 discípulos que viram Jesus, que tiveram a alegria restaurada, eles dão a notícia. Tomé, você faltou, mas aconteceu algo que você tem que acreditar. Jesus veio, Jesus apareceu. Está vendo esse sorriso aqui? Está vendo essa alegria que nós temos? É porque nós vimos o Senhor. Você perdeu, Tomé. Você perdeu, mas ele veio, ele se manifestou. Imagine como ficaram esses 10 amigos, né? Imagine como ficaram esses 10 que tiveram uma experiência com Jesus e aquele que estava ali, que caminhou com eles, que andou com eles, que cria nas mesmas coisas, que aprendia do mesmo mestre, da mesma fonte, aquele que estava ali com eles o tempo inteiro agora não acredita. Eles devem ter ficado, talvez, até um pouco ofendidos, porque o próprio amigo rejeitou a mensagem. A resposta dele foi muito cheia de bravura, ousadia. É coisa de gente firme, mesmo quando não podia ser. Firme nas suas dúvidas, firme na sua incredulidade. Você já deve ter encontrado alguém assim, né?
Alguém convicto de que não está convicto. Alguém certo de que não crê. Você já deve ter encontrado alguém assim. Olha a resposta dele para os próprios amigos, em quem ele deveria confiar. Se eu não vir as marcas dos pregos nas mãos e não colocar o dedo onde estavam os pregos e não puser a mão no seu lado, não vou acreditar. Pode falar o que vocês quiserem, pode me chamar para a igreja, pode dizer que está orando por mim, pode fazer o que for, eu não vou crer. De modo nenhum acreditarei. Todos nós já tivemos alguém, um colega de trabalho que falou assim com a gente, né? Eu gosto muito de você, mas não fala esse negócio de Jesus para mim não, porque eu não acredito. Talvez alguém da sua família, um sobrinho, talvez até um filho, já chegou a dizer assim, eu ia lá quando eu era criança, mas agora eu cresci, eu não consigo acreditar. A menos que eu veja Jesus aqui, na minha frente, eu não consigo acreditar. Talvez você já teve essa experiência difícil de ver alguém que você ama dizendo, não creio. E eu vou te dizer que você também já sabe que não adianta a gente brigar, né? Com aquele que não crê, não adianta brigar, não adianta a gente tentar colocar na cabeça dele a nossa fé. Enquanto não acontece um encontro real com Jesus, nada acontecerá. Não é dada a nós a capacidade de convencer a ninguém. Nós já vimos que é o Espírito Santo quem convence. Nós não convencemos, e os amigos, os discípulos que estavam ao lado de Tomé também não conseguiram convencê-lo. O texto indica, no versículo 26, que passou uma semana, outras versões vão dizer 8 dias. Uma semana inteirinha, foi no dia seguinte, depois de uma semana, que eles se encontraram novamente. E veja o que aconteceu. Vamos ver de novo. Uma semana depois, os seus discípulos estavam outra vez ali. E Tomé estava com eles. Dessa vez, Tomé está ali, com os amigos. Apesar de estarem fechadas as portas, Jesus entrou. Pôs-se no meio deles e disse, paz seja com vocês. Você estava aqui semana passada? Sim? Então você está vendo que a história meio que se repete. Os discípulos estão com as portas trancadas, não mais por causa do medo. Eles estavam juntos novamente no mesmo local, nós cremos que é o cenáculo onde eles se encontravam, no mesmo lugar onde fora instituída a ceia. Jesus aparece naquele lugar onde ainda havia um sinal de incredulidade. Cristo se apresenta e pela terceira vez nesse texto que iniciamos na semana passada, Jesus declara palavras de paz. Jesus mais uma vez vai agir como príncipe da paz na vida dos seus discípulos, mas agora essa paz ela vem com um caráter mais específico. Ela é uma paz para todos, mas ela vai atingir o coração de alguém de forma mais específica. E você sabe de quem que eu estou falando. Alguém ali precisava ainda ser liberto daquela angústia da incredulidade, daquele medo do futuro, daquele peso de ser um cético. A paz de Cristo, ela tem um endereço certo. Por isso o texto continua dizendo no versículo 27, Jesus disse a Tomé. Eu amo quando Jesus faz isso. Ele manda o recado para todos, mas tem um coração específico que ele está alcançando. Quando Jesus disse para as mulheres, vá, diga aos meus irmãos e a Pedro que eu estou vivo. Jesus costuma fazer isso. Ele deu a paz para todos, mas disse para Tomé. Talvez aqui eu esteja pregando para 30 pessoas, 20, não sei. Mas Deus tem algo específico para falar com você, que eu mesmo talvez nem saiba. Você vai sair daqui com uma resposta que talvez eu nem sei que você está perguntando, mas Cristo conhece você. Cristo sabe qual é a sua
necessidade para crer. Jesus sabia a necessidade de Tomé, por isso ele ministra a paz a todos e fala: Tomé, põe aqui o seu dedo, Tomé. Não era isso que você queria? Veja as minhas mãos. Estenda a sua mão e coloque aqui, ó, na cicatriz do lado do meu corpo. Nessa ferida feita pela lança do soldado. Pode tocar. Pare de duvidar e creia. Em outra versão, não seja incrédulo, mas crente. Mais uma vez, Jesus se coloca ali de forma singela, de forma acessível. Jesus se apresenta e, como se dissesse, pode me olhar, pode me investigar, pode pesquisar, estuda aqui. Veja que eu não sou um fantasma. Veja que eu não sou uma ilusão de ótica. Veja que eu não sou uma fantasia da sua mente. Pode tocar. Não seja incrédulo. Deixe a incredulidade. Seja um crente. Houve um tempo, só uma rápida digressão aqui. Eu me lembro de um tempo em Belo Horizonte, onde eu morava, em que chamar alguém de crente se tornou algo meio esquisito. Nem os próprios crentes gostavam, né? Então alguém falava assim: você é crente? Não, não sou não, eu sou cristão. Nós devemos restaurar a alegria de sermos chamados de crentes. Quando alguém fala assim: seu crente? Sou mesmo. Eu creio. Eu creio em Jesus. Ser crente é ser alguém que deixou a incredulidade de lado, que deixou as dúvidas para trás e hoje tem o seu coração repleto de convicção, de fé, de que a mensagem é verdadeira. Não seja incrédulo, seja crente. E essas palavras de Jesus, elas foram como que uma espada no coração de Tomé. Essas palavras, elas penetraram muito profundamente na alma desse discípulo relutante, porque Jesus é firme. Mesmo sendo amável. Jesus, ele está sim censurando a falta de fé, mas não no sentido de abatê-lo ou de humilhá-lo, não. Jesus está censurando a sua falta de fé para levantá-lo, para colocá-lo no lugar onde todos nós também precisamos estar, que é nesse lugar onde estamos firmados na verdade, sem duvidar. Jesus o levanta. A presença de Cristo, irmãos, e a palavra de Cristo pronunciada derreteu o coração de pedra daquele discípulo a quem Jesus amava. E eu gostaria tanto que você entendesse a profundidade disso. Como o chamado de Cristo é eficaz. Como a palavra de Cristo não pode encontrar resistência no coração quando é Cristo que nos chama à fé. Não existem barreiras dentro de nós para impedir a ação do próprio Cristo, assim como já não havia portas ou paredes que pudessem impedir a entrada de Jesus naquele lugar físico. Da mesma forma, o coração de Tomé já não tinha correntes, nem portas, nem travas, nem nada que pudesse impedir que a palavra de Cristo colocasse fé naquele coração um dia tomado pela dúvida. Esse é o chamado eficaz. Essa é a obra de Cristo que nós queremos que aconteça na vida dos nossos familiares, que nós oramos para que aconteça na vida dos nossos colegas de trabalho que ainda não se renderam a Jesus. É esse tipo de chamado que nós queremos que aconteça na vida daqueles que são incrédulos ao nosso redor, quando Cristo derrete
as estruturas da incredulidade no coração das pessoas. Tomé já não tinha mais condição de duvidar diante das ações e das palavras de Jesus. E o que nós vemos a partir daqui é a resposta de um coração convertido, de um coração quebrantado, de um coração de fato regenerado. Versículo 28. Ao que Tomé lhe respondeu, Tomé lhe disse: Senhor meu e Deus meu. Senhor meu e Deus meu. Tomé não disse muito. E ao mesmo tempo ele disse tudo que ele deveria dizer. Essa é a resposta que a presença convincente de Jesus provocou. Jesus sabia o que estava fazendo e abriu ali o espaço para uma das mais poderosas declarações de fé na divindade de Jesus que se encontra nos evangelhos. Essas palavras aqui são poderosíssimas. Dos lábios do questionador, dos lábios daquele que outrora estava tomado pela dúvida. E é exatamente esse, o ateu dos dias modernos, o incrédulo da nossa geração, é da boca de alguém como eles que Jesus tira a declaração de fé mais bela, compacta, mas completa. Senhor meu e Deus meu. Muito se questiona hoje, em alguns segmentos religiosos, sobre a divindade de Jesus. Talvez você já tenha ouvido pessoas que apresentam-se como bons religiosos, mas que não conseguem entender a Cristo como Deus. Para muitos, ele é apenas filho de Deus, mas não Deus. Se Jesus fosse apenas um profeta, um anjo, como Gabriel ou Miguel, se Jesus fosse apenas um enviado especial da parte de Deus, um representante de Deus, mas não Deus, diante dessas palavras de Tomé, o que ele falaria? O que Jesus diria? Jesus, sendo um bom profeta, um homem de Deus, ele repreenderia Tomé. Ele diria: você pode me chamar de alguma coisa boa, mas não me chame assim. Não me adore como a Deus. Isso já aconteceu em outros episódios das Escrituras e eu quero exemplificar para você aqui. Em Atos capítulo 10, versículo 25 e 26, esse episódio você vai se lembrar. Nós estudamos esse episódio. Quando Pedro estava por entrar, Cornélio foi ao encontro dele e, prostrando-se aos pés de Pedro, o adorou. O adorou. Mas Pedro o levantou dizendo: levante-se, porque eu também sou apenas um homem. A adoração, ela nunca pode ser dada para o endereço errado. Pedro não era para receber, ele repreendeu. Não pode. Apocalipse 22, 8 e 9. Apocalipse 22, 8 e 9. Outro episódio. Eu, João, sou quem ouviu e viu essas coisas. E depois de ter ouvido e visto, prostrei-me diante dos pés do anjo que me mostrou essas coisas, para adorá-lo. Mas ele me disse: não faça isso. Sou um servo de Deus, assim como são você e os seus irmãos, os profetas, e como são os que guardam a palavra deste livro. Adore a Deus. Foi o que o anjo falou para João.
Então você percebe aqui um padrão. Quando alguém é adorado indevidamente, esse alguém manda parar o jogo e diz: não, adoração é só a Deus. Mas quando Tomé, tomado de espanto diante da presença gloriosa do Cristo ressurreto, quando ele não hesita em adorá-lo, dizendo: Senhor meu e Deus meu, a sua oração é aceita por Jesus. Jesus não o repreende. Jesus não o repreende porque, sim, ele é digno de louvor. Isso que falamos tanto aqui ao cantarmos no culto, isso se manifestou em verdade diante de Tomé, ao adorar o seu Senhor, ao adorar o seu Deus que estava diante dele, ressurreto. Ele fez o que é agradável de se fazer. Ele fez o que é apropriado. É correto adorar a Jesus como Senhor e Deus. Deus da parte de Deus. Arthur Pink, um escritor conhecido de muitos de vocês, ele faz uma citação maravilhosa no comentário a respeito desse capítulo. Eu li esse comentário e vou trazer uma rápida citação feita por Arthur Pink nesse livro. Ele diz: vamos estabelecer firmemente que a deidade, a divindade de Cristo é uma das grandes verdades fundamentais do cristianismo. E estejamos dispostos a ir à fogueira em vez de negá-la. A menos que o nosso Senhor Jesus, preste atenção, a menos que o nosso Senhor Jesus seja verdadeiro Deus do verdadeiro Deus, o Pai, estará encerrada a sua mediação, sua expiação, seu sacerdócio e toda a sua obra de redenção. Essas doutrinas, que eu acabei de citar, são blasfêmias inúteis, a menos que Cristo seja Deus. Que nenhum cristão tenha motivo para temer aqueles que olham para Jesus pela fé e declaram como Tomé: Senhor meu e Deus meu. Eu repito, que nenhum cristão tenha motivo para temer aqueles que olham para Jesus pela fé e declaram com Tomé: Senhor Deus, Senhor meu e Deus meu. Diante de Jesus, são essas as suas declarações de fé? Diante de Cristo, é isso que você pode declarar de todo o seu coração? Jesus encerra, então, esse momento glorioso, esse encontro incrível, lindo. Jesus encerra com as seguintes palavras, no versículo 29. Então Jesus lhe disse: porque me viu, você creu? Percebam que, na ordem lógica desse texto, Jesus não está questionando as palavras de Tomé. De alguma forma, a pergunta de Jesus denuncia a lentidão da sua fé, que desprezou o testemunho dos demais. Ele precisou ver para crer. Foi a única questão que Jesus levantou. Jesus não estava questionando a sua adoração, mas Jesus estava questionando o fato dele precisar ver. A nossa fé, irmãos, jamais deveria ser baseada naquilo em que vemos. E eu sei que isso aqui mexe com a gente, né? Toca na ferida, porque nós somos tão visuais, a gente vive num mundo de coisas visíveis. Eu creio no microfone porque ele está na minha frente. A gente está num mundo de coisas que a gente toca, a gente pega, a gente quer ver.
Eu não preciso de fé para saber que você está aqui. Mas a palavra de Deus nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Nós nunca devemos ter a nossa fé baseada no que vemos, mas no testemunho daqueles que se encontraram com Jesus antes de nós e deixaram isso registrado na história para cada um de nós. E assim tem sido ao longo da história do cristianismo. São 2000 anos de uma fé na palavra proclamada por aqueles que foram testemunhas oculares. Os apóstolos tiveram o privilégio de ver, mas um deles ainda assim foi questionado por Jesus. Porque você viu, você creu. Essa não é a ideia, Tomé. Essa não é a ideia. A ideia não é que você só creia no que você vê. A ideia que você, como apóstolo, vai espalhar a partir de agora não é que duvide até crer, duvide até me ver, ou até ver o mestre. Não é essa a mensagem. A mensagem é outra, Tomé. A mensagem é: bem-aventurados os que não viram e creram. A gente costuma dizer assim, felizes dos apóstolos que viram, né? Eu queria tanto ser um apóstolo para ver Jesus. Mas Jesus está dizendo o contrário. Bem-aventurados os que não viram e creram. Bem-aventurado é mais feliz. Bem-aventurado é aquele que recebe maior glória. É o que não viu e assim mesmo creu. Jesus abençoa. Essa é a última das bem-aventuranças. O Evangelho começa com Jesus trazendo as bem-aventuranças. E agora o Evangelho chega ao fim com a última das bem-aventuranças, que é exatamente essa. Bem-aventurados os que não viram e creram. Eu sou como você, não preocupa não. Quantas vezes eu já quis ver o meu mestre? Me ajudaria tanto na minha caminhada se ele aparecesse para mim. Nas caminhadas de oração que eu já fiz por aí, nos momentos de solidão, de solitude, nos meus momentos de oração em secreto, quantas vezes o meu coração ardeu por um desejo de ver o meu Redentor, de encontrar-me com Ele. Imagina como seria o culto de domingo, o dia que eu chegasse aqui para contar para vocês, irmãos, eu vi o Mestre. Mas Ele não faz isso. Ele diz, bem-aventurados os que não viram, mas creram. Ele me chama para um compromisso mais sério. Ele me chama para um compromisso mais maduro. A maturidade cristã diz que eu não preciso ver. Basta a palavra que me foi testemunhada. Basta a palavra que me foi deixada, esse testemunho da história que Cristo, pelo Espírito, preservou e fez chegar até a mim. Essas palavras são suficientes. A palavra fiel e verdadeira do Senhor é suficiente para que eu creia. E se eu começar a imaginar que apenas aquele que vê é requerido dele que ele creia, se eu pregar isso, então para que a palavra? Para que a pregação domingo após domingo? Vamos só fazer uma campanha, vem ver Jesus. Mas não é isso. O Evangelho não é para que você veja, é para que você creia. Sim, um dia ele vai abrir os nossos olhos na eternidade e nós estaremos face a face com o Senhor. Mas o alvo da nossa vida hoje deve ser crer. Crer. Para então ver. O alvo da nossa fé não deve ser ver para então crer. Entendem? Bem-aventurados os crentes da Global que nunca o viram, mas creram.
Bem-aventurados os crentes da Nova Zelândia, que nasceram 2000 anos depois destes acontecimentos, receberam uma mensagem, só uma mensagem de um pregador falho, e ainda assim creram. Bem-aventurados esses. Bem-aventurados aqueles que não foram meninos pedindo para ver e dizendo: bato o pé, não vou crer até que eu veja. Faço birra até que eu veja. Não, aqueles que são maduros e dizem: Senhor, eu não preciso ver. Eu não preciso ver. Eu creio em Ti. Eu creio em Ti. O nome de Tomé, Dídimo, significa, o que eu disse? Gêmeo. E esse nome nos convida a pensar na própria dualidade que existe dentro de cada um de nós. Todos nós carregamos a capacidade de crer e duvidar, de aceitar e rejeitar. Essa dualidade estava tão presente dentro de Tomé. Um homem tão capaz de crer quanto eu e você, mas que ainda assim abrigou dúvidas tanto quanto eu e você. Esses dois aspectos estavam presentes dentro dele. Nós, quando duvidamos, somos gêmeos de Tomé. Mas eu encerro esse sermão dizendo que, se nós nos parecemos com Tomé na hora da dúvida, então que também nos assemelhemos a ele na sua atitude de adoração quebrantada ao reconhecer o seu Mestre como Senhor e Deus. Como Senhor e Deus. Mais do que isso, como meu Senhor e meu Deus. Alguém pode até dizer que Cristo é Senhor, mas é Senhor de outras. Mas que a nossa declaração seja essa: Ele é meu Senhor. Esta é a minha fé. Este é o meu Deus, este é aquele em quem eu tenho crido, em quem eu tenho depositado a minha confiança, em quem eu entrego a minha vida, frágil como é. Ele é meu Senhor, Ele é meu Deus. São poucas as aplicações que eu posso adicionar a este texto, que já tanto foi aplicado à sua vida hoje. Eu termino dizendo: se você tem dúvidas, deixe-as nos pés de Jesus. A aplicação desse sermão são as palavras de Jesus. Não seja incrédulo, mas crente. Creia em Cristo como seu Senhor. Creia em Cristo como seu Deus. E viva para a glória dele. Todos os dias da sua vida. Você não vai errar se você adorar a Jesus como Deus. Você não vai errar. Pastor, mas eu tenho tantas perguntas ainda. Pastor, eu tenho tantas coisas dentro de mim que eu não consigo entender. Como Deus pode ser um e ser três ao mesmo tempo? É acima da minha capacidade de compreensão. Lembra, Tomé era igualzinho você, ele também não conseguia entender essas coisas. Ele também não conseguia entender essa dimensão da glória de Cristo. Jesus não vai censurar vocês pelas suas dúvidas, suas perguntas. Jesus não vai censurar você pela sua dificuldade de compreender um conceito teológico difícil. Ele quer simplesmente de você a atitude quebrantada de alguém que se dobra e diz: eu nada sei. Eu nada sei, eu só me entrego. Eu nada sei, eu só confio. Eu nada sei,
Eu só aceito. Vamos orar. Senhor, obrigado por tua palavra poderosa. Palavra que, como as palavras de Cristo, penetram profundamente no nosso coração, arrancando a dúvida, arrancando o medo, arrancando toda a insegurança que tantas vezes nós, que somos limitados, sentimos. Obrigado, Deus, porque pela tua palavra podemos encontrar firmeza para crer no Cristo ressurreto, que por nós morreu, ressuscitou no terceiro dia, para que pudéssemos para ele olhar e encontrar suas mãos perfuradas, o seu lado ferido. Mas na sua ressurreição, podemos nos dobrar e confessar: Senhor meu e Deus meu. Que a confissão de Tomé, ó Deus, seja a confissão de cada um aqui entre nós. Que a confissão de Tomé seja verdade no nosso coração todos os dias da nossa vida. E quando nos depararmos com questões de dúvidas, com questões que nos trazem conflito, que possamos correr para Cristo e, mais uma vez, lançar aos pés de Cristo toda a ansiedade, toda a preocupação e todo o medo, e que, mais uma vez, recebamos dessa paz que o mundo não conhece, desta paz que o mundo não pode receber, a paz que só Cristo dá, o príncipe da paz. Que essa paz que foi ministrada ao coração de Tomé e dos demais apóstolos seja a paz que guarde o meu coração e o coração de cada irmão e irmã dessa comunidade. Que o Senhor seja conosco, Pai. Que o Senhor nos livre da incredulidade. Que o Senhor arranque as nossas dúvidas e faça de nós crentes no Senhor Jesus, nosso Senhor e Deus.